da urgência, seção e disposições gerais, art. 152. Urgência é a dispensa de exigências, interstícios ou formalidades regimentais, salvo as referidas no primeiro deste artigo, para que determinada proposição, nas condições previstas no inciso I do artigo antecedente, seja de logo considerada, até sua decisão final. Primeiro, não se dispensam os seguintes requisitos: i. Publicação e distribuição, em avulsos ou por cópia, da proposição principal e, se houver, das acessórias. Segunda, pareceres das comissões ou de relator designado. Terceira, quórum para deliberação. Segundo, as proposições urgentes em virtude da natureza da matéria ou de requerimento aprovado pelo plenário, na forma do artigo subsequente, terão o mesmo tratamento e trâmite regimental. Seção 2ª do requerimento de urgência, art. 153. A urgência poderá ser requerida quando, i. tratar-se de matéria que envolva a defesa da sociedade democrática e das liberdades fundamentais. Segunda, tratar-se de providência para atender à calamidade pública. Terceira, visar a prorrogação de prazos legais a se findarem, ou a adoção ou alteração de lei para aplicar-se em época certa e próxima. Quarta, pretender-se a apreciação da matéria na mesma sessão. Art. 154. O requerimento de urgência somente poderá ser submetido à deliberação do plenário se for apresentado por i. 2/3 dos membros da mesa, quando se tratar de matéria da competência desta. Segunda, 1/3 dos membros da Câmara, ou líderes que representem esse número. Terceira, 2/3 dos membros de comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição. Art. 154. O requerimento de urgência somente poderá ser submetido à deliberação do plenário se for apresentado por i. 2/3 dos membros da mesa, quando se tratar de matéria da competência desta. Segunda, 1/3 dos membros da Câmara, ou líderes que representem esse número. Terceira, 2/3 dos membros de comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição. Primeiro requerimento de urgência não tem discussão, mas a sua votação pode ser encaminhada pelo autor e por um líder, relator ou deputado que lhe seja contrário, um e outro com o prazo improrrogável de 5 minutos. Nos casos dos incisos I e terceira, o orador favorável será um membro da mesa ou de comissão designado pelo respectivo presidente. Segundo, estando em tramitação duas matérias em regime de urgência, em razão de requerimento aprovado pelo plenário, não se votará outro. Art. 155. Poderá ser incluída automaticamente na ordem do dia para discussão e votação imediata, ainda que iniciada a sessão em que for apresentada, proposição que verse sobre matéria de relevante e inadiável interesse nacional, a requerimento da maioria absoluta da composição da Câmara, ou de líderes que representem esse número, aprovado pela maioria absoluta dos deputados, sem a restrição contida no 2º do artigo antecedente. Parágrafo único. A aprovação da urgência, nos termos deste artigo, e impede a apresentação, na mesma sessão, de requerimento de retirada de pauta. Segunda, impede a apresentação ou implica a prejudicialidade de requerimento de adiamento de discussão, se a matéria estiver instruída com todos os pareceres. Art. 156. A retirada do requerimento de urgência, bem como a extinção do regime de urgência, atenderá às regras contidas no artigo 104. Art. 104. A retirada de proposição, em qualquer fase do seu andamento, será requerida pelo autor ao presidente da Câmara, que, tendo obtido as informações necessárias, deferirá, ou não, o pedido, com recurso para o plenário. Primeiro, se a proposição já tiver ao menos um parecer favorável, somente ao plenário cumpre deliberar a respeito da retirada. Segundo, no caso de iniciativa coletiva, a retirada será feita a requerimento de, pelo menos, metade mais um dos subscritores da proposição. Terceiro, a proposição de comissão ou da mesa só poderá ser retirada a requerimento de seu presidente, com prévia autorização do colegiado. Quarto, a proposição retirada na forma deste artigo não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa, salvo deliberação do plenário. Quinto, as proposições de iniciativa do Senado Federal, de outros poderes, do Procurador-Geral da República ou de cidadãos aplicar-se-ão as mesmas regras. Seção 3ª da apreciação de matéria urgente, art. 157. Aprovado o requerimento de urgência, entrará a matéria em discussão na sessão imediata, ocupando o primeiro lugar na ordem do dia. Primeiro, se não houver parecer,
e a comissão ou comissões que tiverem de opinar sobre a matéria não se julgarem habilitadas a emiti-lo na referida sessão, poderão solicitar, para isso, prazo conjunto não excedente de 2 sessões, que lhes será concedido pelo presidente comunicado ao plenário, observando-se o que prescreve o artigo 49 da Ordem dos Trabalhos art. 49. As comissões a que for distribuída uma proposição poderão estudá-la em reunião conjunta, por acordo dos respectivos presidentes, com um só relator ou relator substituto, devendo os trabalhos ser dirigidos pelo presidente mais idoso dentre os de maior número de legislaturas. Primeiro, este procedimento será adotado nos casos de proposição distribuída à comissão especial a que se refere o inciso 2º do artigo 34, art. 34. As comissões especiais serão constituídas para dar parecer sobre proposta de emenda à Constituição e projeto de código, casos em que sua organização e funcionamento obedecerão às normas fixadas nos capítulos I e III, respectivamente, do título 6º. Segunda, proposições que versarem matéria de competência de mais de 4 comissões que devam pronunciar-se quanto ao mérito, por iniciativa do presidente da Câmara, ou a requerimento de líder ou de presidente de comissão interessada. Segunda, proposição aprovada, com emendas, por mais de uma comissão, a fim de harmonizar o respectivo texto, na redação final, se necessário, por iniciativa da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Segundo, na hipótese de reunião conjunta, é também facultada a designação do relator geral e dos relatores parciais correspondentes a cada comissão, cabendo a estes metade do prazo concedido àquele para elaborar seu parecer. As emendas serão encaminhadas aos relatores parciais consoante a matéria a que se referirem. Segundo o fim do prazo concedido, a proposição será incluída na ordem do dia para imediata discussão e votação, com parecer ou sem ele. Anunciada a discussão, sem parecer de qualquer comissão, o presidente designará relator que o dará verbalmente no decorrer da sessão, ou na sessão seguinte, a seu pedido. Terceiro, na discussão e no encaminhamento de votação de proposição em regime de urgência, somente o autor, o relator e os deputados inscritos poderão usar da palavra, por 3 minutos cada, alternando-se, quanto possível, os oradores favoráveis e contrários. Após falarem 12 deputados, admitir-se-á requerimento da maioria absoluta da composição da Câmara, ou de líderes que representem esse número, destinado ao encerramento da discussão e do encaminhamento da votação. Terceiro, a aprovação do requerimento de encerramento de discussão e de encaminhamento de votação a que se refere o terceiro deste artigo impede a apresentação ou implica a prejudicialidade, na mesma sessão, dos requerimentos de adiamento de votação, salvo se o relator, ao examinar as emendas, promover alteração no texto a ser submetido ao plenário. Quarto, encerrada a discussão com emendas, serão elas imediatamente distribuídas às comissões respectivas e mandadas a publicar. As comissões têm prazo de uma sessão, a contar do recebimento das emendas, para emitir parecer, o qual pode ser dado verbalmente, por motivo justificado. Quinto, a realização de diligência nos projetos em regime de urgência não implica dilação dos prazos para sua apreciação. Sexto, quando o parecer às emendas de plenário for oferecido no decorrer da sessão, por relator designado, o presidente aguardará o interstício de 10 minutos, após a disponibilização do parecer, para iniciar o processo de votação.